Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 6, 7, 8 e 9. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9. Amém. Pode ir, não. Deixa só para o barulhinho, ó, barulhinho. Tá, vou tranquila. Mas assim, não vou abusar não, tá, gente? Pode ficar tranquilo que você vai para casa antes da... Vai ser mini vigília, tá bom. É bom que a gente faz a mini vigília. Quem sabe, né? Pode ler, meu amor. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me antes este ano, até que eu escave ao redor dela e a ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, manda cortá-la. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, depois de termos lido a Tua palavra, e nós Te louvamos porque ela é viva e eficaz. E nós Te pedimos, Senhor, fala mais uma vez aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Na palavra de Deus, a gente percebe várias vezes que o reino de Deus, né, o Israel de Deus, ele é comparado a 3 árvores, né? A oliveira, a videira e a figueira. E nessa parábola nós temos 2 árvores mencionadas. É a figueira plantada numa vinha. Então, quando a gente começa a perceber o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus era muito didático e nada era por acaso. Até quando ele disse: hoje se cumpriu as Escrituras, ele estava sendo didático, como falamos das outras vezes. E nós precisamos entender o que Jesus está querendo dizer com aquela parábola. Ele está falando para a gente que nós precisamos frutificar. E aí vem, como frutificar? Ou melhor, como identificar se nós estamos frutificando? Nós somos confrontados todos os dias com as nossas realidades, com os nossos trabalhos, nosso dia a dia, mas a pergunta é: estamos frutificando? Será que nós estamos neste momento sentados aqui na igreja frutificando? Será que vir à igreja é frutificar? Será que na minha família eu tenho frutificado? Gostaria de falar com vocês agora e chamar um pouco a atenção nesse primeiro momento para nosso diagnóstico. Quando a gente vai ao médico, a gente chega: eu estou me sentindo meio esquisito, ou de repente não tem nada. Nós estamos fazendo um check-up. O que nós fazemos? Vamos lá, fazemos alguns exames e o médico interpreta aquilo e nos dá o nosso veredito. Se está tudo bem, se está tudo mal, então a gente sabe. Poucas vezes nós olhamos para nossas vidas e achamos que nós estamos frutificando. Você se pergunta se você está frutificando? Será o que nós estamos fazendo, ela é verdadeiramente ao reino de Deus? Será que é isso? Gostaria que nesse primeiro momento nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de identificar qual é o nosso real estado. Algumas evidências dessa parábola nós conseguimos perceber. Pode ir para a terceira linha. Isso. Nós conseguimos perceber... Acho que é o 4º slide. 4º slide? São os sinais da frutificação. Sinais de frutificação. Nessa parábola, se plantada no meio de uma vida, produz muito fruto, ou mais frutos. Onde você tem uma vinha, a terra é muito bem tratada. Ela tem muitos fertilizantes, ou seja, se você está plantada numa vinha, você deve dar frutos. Mas essa passagem de estagnação, um sinal de estagnação dessa figueira, é que ela não estava dando fruto. Apesar de estar plantada numa vinha fértil. E aí eu estava lendo um pouquinho, então por que se plantava, né, figueiras no meio da vinha? Porque ela servia de amparo, de apoio, como é que se fala? Escora para a videira. Olha isso, então ela não está ali por acaso, ela tem uma função ali. E ela pega o nutriente, e na verdade ela acaba se beneficiando porque a terra é fértil. E a pergunta é: a terra onde você está plantado é fértil? Né? Aonde você está plantado?
A igreja que você está plantado, será que você está tendo os nutrientes que estão sendo distribuídos na igreja que você está trabalhando, na igreja que você está congregando? Será que a terra é fértil? Vamos pensar nisso. Então, sinais de frutificação. A figueira, ela costuma frutificar no primeiro ano. Não é assim o fruto mais saboroso, porque ela vai produzir frutos muito saborosos a partir do terceiro e quarto ano. Mas ela tinha que ter frutificado. Mas ela está há 3 anos plantada e ela não deu nenhum fruto. Sinais de frutificação. A figueira, ela produz dezenas de quilos de frutos anualmente. E ela é uma árvore longínqua, então ela produz muito. Mas ela estava ali, plantada, no meio daquela terra fértil, e ela só produzia folhas, não produzia fruto. E aqui tem um dado interessante. Primeiro, a figueira, ela produz o fruto. Depois as folhas, porque as folhas protegem o fruto. Ela sabe tudo, aquela Dani adora essa coisa, gente. Ah, ela tem um pé de figo em casa. Tá pouco, gente, desculpa aí. Dá licença, então. Que coisa, viu? Já deu fruto. Coisa boa. Então, o fruto, o figo, ele dura bastante tempo. E essa figueira aqui da parábola, ela não alimenta ninguém. Quando Jesus vê aquela árvore muito folhada, ele pensa, tem muito fruto aí. Porque folha é para proteger fruto. E Jesus vai à figueira e não encontra nada. Para a gente pensando, tá, irmãos? Porque isso vai vir para a nossa casa. Isso vai vir para a nossa vida. Né? Isso. Será que nós, que estamos plantados nessa sociedade, no Rio de Janeiro, onde você está plantado, será que você está numa folhagem apenas e não tem fruto? Dá uma olhadinha dentro de você e quais são os seus frutos. Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer. E aí vem sim um veredito que depois a gente vai entender como é que é tratada essa figueira, para que uma vez ela identificar que ela não tem fruto, o que fazer com ela. Então Jesus vem nos ensinando que o reino de Deus, né, ele é a vinha, né, quando ele fala na primeira passagem lá em Marcos, que ele buscou, fala sobre a parábola da videira, né, que o homem plantou uma videira muito grande e arrendou, e depois mandou o empregado, e no final ele fala assim, assim é o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus será tirado de vós. Ou seja, o reino de Deus é a vinha, nós precisamos frutificar. Essa é a nossa missão. Jesus nos chama sempre para frutificar. A gente tem uma passagem que a gente sempre fala, eu para Raquel, a gente sempre comenta muito isso. Deus não vai encher o tanque do seu carro para deixar ele na garagem, né? Ou seja, Deus não vai fazer com que você frutifique para você comer o seu próprio fruto. É no sentido de você alimentar outros. Nós vamos falar sobre isso também. Mas o reino de Deus é a vinha. E quem seria esse vinhateiro? É quem está cultivando aquela terra. É Jesus, né? A figueira, ali era Israel, ali era alusão a Israel. Mas a gente pode trazer que a figueira somos nós. E qual é o tratamento? Fertilizar aquela... Mas para que vai fertilizar? Para adubar, para jogar nutrientes, para ver se ela produz o fruto. O objetivo sempre é frutificar. E o mais interessante nessa parábola é que o vinhateiro, ele pede, né, mais um tempo para aquela árvore. E ele diz, não, deixa ela aí este ano ainda, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, né, que é o fertilizante natural, para que ela então possa produzir, para dar frutos. Então vamos pensar aqui, o que isso tem a ver comigo, com a minha família, hoje? Então vamos pensar, a vinha é a sua casa. Quem é o vinhateiro, o agricultor desta casa? O homem e a mulher. Quem é a figueira? É a sua família. E qual é o tratamento? A gente vai saber. Deus está nos dando oportunidades. Outra oportunidade. É isso que o agricultor pede ao dono da vinha. Mais uma oportunidade para essa árvore, para essa figueira. E aí eu queria perguntar para você, você conhece qual é o seu papel na família?
homem e mulher, pai, mãe, filho, avó. Você tem um papel nessa família, na sua família nuclear e na sua família extensa. O pastor acabou de dizer que a família dele está se convertendo, a família extensa, primos, tios, estão se convertendo. Qual é o seu papel? E talvez você esteja perguntando, mas eu faço vários papéis. Lá em casa, pastora, sou eu apenas. Eu sou mulher e eu cuido dos meus filhos. Eu que sou pai, eu que sou mãe. Qual o seu papel? Você tem cumprido ele como mulher de Deus e como homem de Deus? Você sabe o que você deve fazer segundo a palavra de Deus? A Bíblia diz que nós devemos orar o tempo todo. A Bíblia diz que nós temos que colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está com gente morrendo ao nosso redor. Às vezes o nosso filho está no quarto precisando da gente e a gente não se dá conta. O nosso papel como mãe e como pai é olhar para este filho, para além daquilo que ele está demonstrando para nós. Porque muitas vezes, irmãos, o silêncio daquele filho não é porque ele está bem. O silêncio daquele filho é um alerta, tem alguma coisa acontecendo. O silêncio daquele homem, o silêncio daquela mulher, está tudo bem para ela, está tudo ótimo, não reclama nunca. Coitada dessa mulher, deixa ela reclamar um bocado. E se ela reclama demais, coitada dessa mulher, ela está sobrecarregada. Qual o seu papel? Está tudo misturado, né? Eu não sei se eu sou mãe, eu não sei se eu sou pai. Irmãos, papéis definidos. Homem, você tem algo a cumprir na tua casa. Não deixe de ser o sacerdote da tua casa. Não deixe, minha mulher de oração. Então eu deito nas costas dela, coluna de oração. E não ora pelo filho, e fica, mulher ora por mim, mulher jejua por mim. Irmão, vai orar. Fala, pastor. A raiz dos males na família é exatamente a inversão desses papéis. Justo. Essa é a base da coisa. Sim, porque aí o que acontece? A mãe fica cuidando, a mulher, de um homem que se tornou filho. Você não é filho, você é marido. E marido tem suas obrigações. Não é assim? É claro que eu posso orar, mas amor, vai lá, ora lá, bota a mão lá nas crianças. Nas crianças, né? Você é a pastora. Lá não, lá ele é o pai. É ele quem vai fazer isso. Fazemos juntos. Cada um de nós temos. Isso não nos diminui. Muitas pessoas me perguntaram assim: como é que é você? Você é um homem, não é pastor, e ela é a pastora. Como é que isso funciona? Eu assim, normal. Aqui ela é pastora. Lá em casa é minha esposa, psicóloga, professora, normal. Cantora, tudo. E eu sou o marido dela, olha que honra. E a gente se dá muito bem nesse sentido, porque não tem muito essa questão de, não, você é maior, não, aqui quem manda sou eu. Não, todos nós temos as nossas funções dentro da família. E a nossa função como homem, como sacerdote, ele é tão importante, mas tão importante, que Deus Jesus falou assim: olha só, se você não estiver falando com ela, eu nem te ouço, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ou seja, você tem uma função a bordo desse navio chamado família, porque senão ele pode naufragar. Sim. Outra coisa, você precisa reconhecer suas limitações. Irmãos, tem coisas que a gente não dá conta. E como nós vivemos na sociedade das mulheres maravilhas, a gente acha que tem que dar conta de tudo. E nós temos limitações. Mas talvez você fale, mas eu sou sozinha. E isso que eu ia falar aqui é reconhecer a limitação. Você nunca vai ser pai dessas crianças. Você vai ser mãe. Vai ser mãe. Sabe? É isso. Minha mãe criou 5 filhos sozinha. Ela trabalhava, ela orava, ela fazia o papel de mãe. Mas ela foi mãe, ela não foi pai. Foi minha mãe. E ela me apresentou um pai, que é Deus. Sabe? Olha a diferença. Nós precisamos apresentar Jesus aos nossos filhos. Nós precisamos apresentar o nosso Deus como pai para eles. E muitas vezes nós não fazemos isso porque a nossa referência paterna é terrível. E aí você fala, como é que eu vou dizer que Deus é pai, se o pai que eles têm, assim, é um traste? Tu já fala assim. Isso é a maior dificuldade que as crianças, os homens têm, de se tratar Deus como um pai.
Porque se a referência dele foi ruim, você precisa quebrar esse ciclo e chamá-lo de pai, porque o teu filho, né, precisa ter essa identidade. Você precisa entender que Deus, ele é teu pai, mas não pai paterno, maior, ele deu a vida por você. Sim. Então, enquanto você não quebrar esse ciclo de entender que a sua função sacerdotal, ela é muito importante, ela é um pilar da sua família e ela é sua responsabilidade. A sua responsabilidade, assim como essa figueira, ela estava plantada no meio de uma vinha, ela tinha todos os atributos, ela não conseguia dar frutos. E para que ela não pudesse ser arrancada, ela precisou ser tratada. Permita-se ser tratado por Deus. Amém. O Espírito Santo vai tratar de você. Cada um na sua responsabilidade, mas unidade. A gente pode ter diversidade de ideias, a gente pode ter confrontamentos de ideias, mas na ação nós temos que ser um. Porque não adianta eu falar para o filho, não faz, ela vai e fala, faz. Eu falo, pega ali, ele filho, não pega. Não, eu não concordo. Diversas vezes eu não concordo com ela. E eu falo, não concordo, mas eu vou fazer. E tem hora que eu não concordo com ele. E vai fazer. Mas por quê? A gente está no mãe. direcionamento. E olha, Senhor, não vai conseguir essa criança, você está dizendo, não, deixa que eu vou tomar conta agora. Porque agora chegou o pai. Tem hora que você fala assim, não, meu filho, vai lá, amiguinho. E eu aprendo muito com meu filho. Esses dias ele vem passando por umas provas bem difíceis lá em casa com ele. E é um novo aprendizado. O pastor passou por uma fase, e a fase dele está parecendo muito parecida, mas com contornos um pouco diferentes. De estudos, de escola, de adolescência, essa confusão toda. E eu falei assim, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, me dá estratégias. Porque você não pode matar a criatura, você não pode imprimir uma coisa na vida dele que ele vai levar para o resto. Lembra aquela vez? Porque não tem o poder de ressuscitar, né? Só não tem o poder de ressuscitar, né, irmão? Vontade a gente até tem, mas poder de ressuscitar a gente não tem ainda, né? Então a gente precisa entender que o nosso papel é não colocar nele marcas que depois vão ser muito difíceis de serem retiradas. Somente com, às vezes, com a ajuda de pastores e psicólogos, que vai ser muito difícil você ter. Mas se não puder botar essas marcas, é melhor. Agora, outra pergunta. Os frutos da sua vida e da sua família alimentam outras pessoas? Preste atenção. O fruto não é para a sua autossubsistência. O fruto é para o outro. De que maneira você tem alimentado e nutrido quem está do teu lado? Mas eu não sou casado. Você está alimentando e nutrindo quem? Quem da sua família está ao seu redor? Para que de você ela possa usufruir de algo, já que você é um cristão, já que você confia na palavra de Deus e confia em Deus. Outra coisa, os nossos frutos curam pessoas, porque a figueira, ela produz, material para curar enfermidades. Não foi assim lá com o rei Ezequias? Segunda Reis 27, quando Isaías volta para falar para ele que ele tinha virado para a parede para pedir, Senhor, se foi bom, Senhor, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, lembra, Senhor. Isaías estava na cidade, voltou e falou assim, você vai viver mais um tempo, faz uma pasta de figo e coloca na sua úlcera. E ele ficou sarado. Então o figo, ele tem um poder curativo. E a pergunta é, você tem curado pessoas ou você tem ferido pessoas? Para a gente perguntar aí, se avaliar, será que as suas palavras, porque a Bíblia fala, o que contamina é o que sai, e não o que entra. Jesus já disse isso. Será que você tem curado pessoas? Será que você tem sido uma pessoa que tem feito um apoio a alguém que está precisando, ou ajudando, seja com carona, seja com que... Imagina alguma coisa no seu dia a dia. Porque o teu ministério, meu irmão, ele vai sair no seu dia a dia. Não vai sair através da minha vida. Ele vai sair no trem, no ônibus. Eu tenho falado de Jesus para algumas pessoas. Eu estou buscando estratégia para falar para as pessoas lá da Malásia. Porque Deus me colocou lá. Onde é que você tem plantado? E isso tem feito frutificar de cura na vida dos outros. Aonde você está plantado, no seu trabalho, na sua família, você tem curado ou você tem, de alguma forma, machucado? É isso, irmãos, a gente tem que ter tanto É cuidado, palavra de confronto mesmo. com aquilo que a gente fala, e nós somos, engolfados pelas situações. Talvez você não tenha recebido,
o amor, o afeto, o respeito, a compreensão, e daí você acha que não precisa desenvolver isso, porque afinal de contas eu me criei assim, então me aguenta aí. Eu sobrevivi. Mas Vai sobreviver. Como diz meu cunhado, o outro falou assim, não, caiu, machucou, vai sobreviver. Mas o Senhor, Ele entrou na sua vida para que você pudesse ser agente de milagre, de cura onde você está plantado. O Senhor, quando procurar algo em ti, Ele não quer ver folha, Ele quer ver fruto. Porque o fruto, Ele serve para alimentar e Ele serve para curar pessoas. E nós temos dois caminhos. Ou a gente resiste essa nova oportunidade que o vinhateiro está dando, ou a gente resolve querer, ou a gente então nega aquilo. E aí a oportunidade hoje é: eu nego isso que eu estou ouvindo, ou eu aceito em obediência e tento fazer movimentos de mudança na minha vida? Bem, qual é o tratamento aqui do texto? Pode deixar, vamos dar mais uma oportunidade. Essa figueira está aqui, né? O dono diz, ocupando inutilmente esta terra. Mas você, talvez, né, numa situação difícil, olhe e fale, não tem jeito aqui. Tá ocupando inutilmente essa casa. Ou eu estou investindo e não está valendo a pena. Nesse casamento, nesse filho, nisso que eu estou envolvido, nessa avó, nesse tio, nesses 10 anos da família ficou sem falar porque se converteram. E aí, você como é agente de Deus, diz, não, eu vou dar mais uma chance. E aqui é escavar a terra e tratar a raiz. É adubar a terra. E nós estávamos conversando, então assim, essa raiz está ali muito, né, impregnada, se alastrou, já se juntou com um monte de pedras, já se juntou com as raízes da outra planta. E você acha ela está plantada, então ela está saudável. Talvez não. Pode ser que essas raízes velhas já não estejam mais absorvendo nutrientes. E é necessário arrancar, podar essas raízes e replantar. E muitas vezes quando a gente replanta uma planta assim, a bichinha fica lá dias assim murchinha, tu fala, caramba, por que eu mexi nisso? Ai, estava tão bonita. E ela fica ali algumas semanas se adaptando ao novo solo. Irmãos, nós nos acostumamos às vezes com coisas ruins, porque a gente teme o novo. Mas eu quero te dizer, não tema aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, tratar sua raiz, talvez te tirar daquele solo para dar novos nutrientes, de maneira que você possa florescer e frutificar. Pai, mãe, homem, mulher, filho, é necessário nutrientes. É necessário se encher de coisas que nos tragam esperança. É necessário que a gente utilize a palavra de Deus, de maneira que ela fortifique a nossa fé. É com a palavra de Deus, irmãos, que a gente se enche de esperança. O Senhor prometeu, o Senhor vai fazer. Isso é fé, irmãos. Nós temos impossibilidades, mas o nosso Deus é Deus de possibilidades. Nós não podemos, mas o nosso Deus pode. E é crendo nele que nós avançamos. Então deixa o Senhor trabalhar na sua terra. Agora você vai se movimentar e o Senhor vai se movimentar de encontro a ti. É necessário fazer algo. Então a gente vai orando. Eu estou orando. Ora por mim. Irmãos, tem que orar, mas tem que fazer. Há coisas que precisam mudar. Há coisas que eu preciso mudar no meu comportamento para que o meu relacionamento fique mais saudável. Há coisas que eu preciso mudar como mãe para que os meus filhos se sintam amados. Porque olha, eu não sei o que dá nos filhos não, mas é assim, dá um trem neles. Ai, não sou amado, sabe? Para com esta palhaçada, você é muito amado. Eu pego o meu, de vez em quando ele vem com as coisas assim. Mãe, semana passada ele estava reflexivo. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual dos três a senhora ama mais? Eu, o fulano ou o meu pai? Eu falei, mas que história, que papo torto é esse? Primeiro que seu pai nem entra nessa história, porque ele não é filho, é marido. Ele pode até ser ex, vocês não, vocês vão ser sempre filhos. Aí ele ficou me olhando.
Aí eu falei, já sei, você acha que eu protejo mais o mais velho e menos você? Aí ele, Aí eu falei, o mais velho acha que eu protejo mais você. Então vocês estão em empates, porque ambos acham que eu protejo mais um do que o outro. Meu filho, os dois estão certos. Da mesma forma que vocês são diferentes e eu os amo, da mesma maneira, Deus, nos ama igualmente. Porque para Deus não há filhos preferidos. E eu posso dizer como mãe que não há filho preferido. Talvez haja um filho com o qual você tenha mais identificação, mas não significa que você ame mais ou ame menos. Percebe? Olha o jogo. Não estou entendendo. Ele quer saber o lugar dele, aonde ele está localizado no amor desses pais, supernatural. Então adube, irmãos, porque eles precisam. E o inimigo fica, sabe, jogando. Às vezes uma atitude sua, uma coisa qualquer, tá vendo? Não gosta de mim. Disse não para... Então os adolescentes que a gente diz não assim, de cascata, minha mãe não gosta de mim, meu colega faz, o fulano faz. Falei, meu filho, mas você não vai fazer, você não é todo mundo. É aquela frase famosa que foi lida aqui domingo de manhã. Você não é todo mundo. Não é assim? Você não é todo mundo. Irmãos, não tenha medo de colocar limites, mas lembre que dentro dos limites a gente tem que dar amor. Dê amor à sua esposa, dê amor ao seu marido, seja generoso, faça esforço. Mas eu não consigo, faz esforço, treina diante do espelho, irmãos, porque a gente consegue fazer tanta coisa estranha. Por que a gente não consegue agradecer a comidinha que está ali, o trabalho do marido? Às vezes um homem que saiu de casa, lutou o dia inteiro, chegou em casa com tão poucos recursos. Muito obrigada, eu estou vendo o seu esforço. Irmãos, são pequenas coisas que fazem total diferença. Ocilene? A Ocilene é casada com um homem que é maravilhoso, não é assim? Ele é de uma outra vertente cristã, mas ela diz, eu oro por ele, os meus filhos adoram o pai, caminham com ele e eu continuo orando. Ela não pode orar dentro de casa pelos filhos, por causa da religião do marido, não é assim, Ocilene? Mas ela honra o marido dela, porque ele tem valores que estão para além, da questão religiosa. Mas ela crê e sabe que o Senhor vai intervir. A qualquer hora dessa, o Senhor vai salvar e resgatar. Então, estou trazendo o exemplo porque eu sei que ela falou, não, pode falar. Tá bom? Amém. Vamos terminar? Vamos. E só gostaria de pedir a vocês que de repente o vinhateiro está se aproximando da sua casa. Ele está começando a escavar a terra e você não está entendendo nada. Mas ele está tratando. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida hoje, que você está aqui, você está, Senhor, eu vim correr aqui porque tem um problema lá em casa. Não se assuste, é o vinhateiro. Se tudo está começando a desmoronar, não se preocupe, é o vinhateiro que está tratando a sua vida, porque ele veio tirar a sua construção sobre a areia e veio colocar sobre a rocha, porque ele quer que você frutifique. Pare de pensar que isso tudo é o diabo. Não é, pode ser o cuidado de Deus na sua vida para que você possa frutificar. Não se escandalize se de repente as suas raízes começarem a ficar expostas, porque quando as raízes começam a ficar expostas, elas precisam ser podadas, elas precisam ser cicatrizadas depois para poder receber o adubo necessário. Deus está cuidando de você, querido. Deus está tratando da sua família, e o que está acontecendo com você é apenas para que você fique mais próximo dele e entenda que o que Deus está fazendo com você é para você frutificar, não é para te destruir. Como diz uma canção que eu ouvi há muito tempo, quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus, mas enquanto eu adorava, o inimigo covardemente atingiu um dos meus. Deus tem cuidado de você, fica vigilante. Essa é a sua parte, ficar vigilante, porque como disse Moisés, nenhuma unha fica no Egito. Não abra mão de ninguém da sua família, não abra mão da sua família, porque Deus não está abrindo mão de você. Deus está cuidando de você, cuidando das suas raízes, para que você venha frutificar. Se não está frutificando, cuide-se, para que você possa ser bem tratado pelo Senhor, pelo Espírito Santo na sua família, porque Deus é um Deus de família. Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Vamos orar.
E eu estava pensando ali, quando eu vi o Davi, eu falei, gente, quantas vezes a gente chega na igreja, sabe, como se fosse assim um visitante. Vamos lá. Aí você senta aí e fica assim, em outro planeta. Não se apropria daquilo que está sendo dito. Irmãos, se aproprie daquilo que você está cantando. Se aproprie daquilo que você está ouvindo. Não fique passivo. Eu criei. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, porque o novo de Deus chegou. E eu falei, é isso mesmo, o novo de Deus chegou. E me apropriei daquilo. Se aproprie, irmão. Você não está convidado, vou lá bater um cartãozinho, quem sabe alguém ora por mim. Se aproprie. Gere fé no seu coração. O Espírito Santo gera fé e você vai alimentando esta fé. Nós cremos que todos os filhos que aqui estão desviados vão voltar. O caminho de casa já está dado. Eles já sabem. O Espírito Santo vai trabalhar. Ame o seu filho, independente do lugar onde ele está, porque o Senhor é quem vai fazer. Tenha paciência, irmãos. Cultive esse relacionamento. Não abre mão desse casamento, não. Continua orando até o Senhor realizar. Porque enquanto você ora, o Senhor está trabalhando na sua vida. Para que você frutifique. Deixa o Senhor te curar. Aleluias. Enquanto nós orávamos e clamávamos, o Senhor ia trabalhando em nosso coração. Se o seu filho está tendo muita dificuldade, ouça o que está sendo dito. Porque algumas coisas que eles falam, me falam, opa, Raquel, ajusta aqui, ó, o azimuth. Bota ele no prumo. Ah, não, tá falando muito. Pensa direitinho. Pode ter verdade naquilo. Nós precisamos ser transformados. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti, porque cremos no poder da oração. Nós não viemos passar 1h30 aqui ouvindo coisas para ficar assim mais tranquilo. Não, Senhor, nós viemos aqui como guerreiros de oração, como gente que acredita que o Senhor pode intervir nas famílias. Senhor, e nós nesta noite como igreja repreendemos todo o ataque do diabo, tudo que se levanta do inferno para destruir as nossas casas, para destruir os filhos, as crianças, os jovens. Meu Senhor, entra com providência. Não permita que os pais desta igreja venham se calar, mas que eles propaguem a Tua palavra em amor e abracem estes filhos, porque estes filhos já têm ouvido a Tua palavra através da vida idônea e santa dos Teus servos. Senhor,
sejamos aqueles que levam avante a palavra de Deus e o modelo bíblico para a família. Continua trabalhando em nossos corações, na nossa liderança, meu Senhor, que o inimigo não ache ocasião para nos atingir. Repreende, Senhor, o inimigo das nossas almas, porque ele é cruel e ele quer destruir, mas nós cremos que fazendo o nosso papel e confiando na tua soberania e graça e misericórdia, nós poderemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus, que sejamos exemplo para os fiéis. Guarda a liderança desta casa, Senhor. Guarda os diáconos e suas famílias, cada líder, cada músico, meu Senhor, os pastores, cada membro, em nome de Jesus. Que nós sejamos farol para esta sociedade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alô. Levante as suas mãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Se eu pudesse resumir o que nós ouvimos aqui nesta noite, na minha cabeça, Sancler e Raquel, veio a palavra processo. Tudo que nós ouvimos tem a ver com processo, né? Tratar a terra, adubar a terra, fazer todo esse trabalho na própria árvore, isso tudo demanda um tempo, demanda um processo. Não adianta você querer antecipar processos. A única forma de você antecipar um processo de um crescimento de uma árvore é você dando fertilizante. E aí todo mundo sabe que isso não é bom, né? Ela tem o seu tempo de maturação, estação própria, etc. Então, todos nós estamos nesse processo, certo? Todos nós estamos. De vez em quando, alguém está no tempo de uma poda de Deus. Deus faz essa poda. Outro está no tempo de ser, né? Você precisa identificar qual é o seu momento desse processo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo que nós aprendemos, pelo que nós ouvimos nesta noite. Ajuda-nos a não sermos infrutíferos, que não haja aqui nenhuma árvore infrutífera, que não haja aqui ninguém iludido consigo mesmo, achando que tem frutos e na verdade não tem fruto nenhum. Que possamos ser tratados por Ti, que possamos ser lapidados por Ti, que possamos ser aperfeiçoados nesse processo, como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, cada um no seu papel, na estrutura da família, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não permita que invertamos os papéis dentro dos nossos lares. Fica conosco. Obrigado pela tua palavra, pela vida do Sancler, da pastora Raquel. Muito obrigado. Obrigado pelo projeto família desta igreja. Mais uma vez nós oramos em favor de cada um deles, Senhor. Maurício, da Kátia e de toda a equipe. Leva-nos de volta aos nossos lares. Leva-nos em segurança. Fica conosco e livra-nos do mal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.